Começamos mais um episódio do Humancast. Que alegria tê-los aqui com a gente, então fique conosco até o final. Hoje vamos falar sobre o tema da importância do terceiro setor e do voluntariado. Já se questionou sobre isso? Vem com a gente que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu, o Alexandre, o Ivan e a Paty. Pega uma cadeirinha, gente. Nós temos dados, galera, que o Brasil ele tem mais de 815 milhões de organizações no terceiro setor. E que está gerando também 6 milhões de empregos formais. Então, aí a gente já começa a ter uma ideia que a ONG, além de ter um impacto social, ela também é um motor econômico. Então, eu já quero trazer aqui para a nossa mesa, para a gente refletir sobre a importância das ONGs. Por que precisamos de ONGs? Boa. Quando a gente olha esses números e começa a refletir sobre o porquê, eu me lembro da essência de uma ONG, né? Uma organização da sociedade civil, ela existe para poder suprir demandas que, eventualmente, o Estado não consegue tocar, né? Então, a gente olha, né, para as desigualdades sociais que existem hoje no Brasil, as mais variadas diferenças e existe também uma demanda muito grande da sociedade do tipo, cara, a gente tem que mudar esse mundo. Por vezes, né, o Estado ele é muito ele é importante na solução dos casos, mas a gente sabe que não dá, né, a conta não fecha por N motivos, né? Se a gente for aqui citar e listar, puxa, a gente tem a falta do interesse público, a falta dos representantes que a gente escolhe para olhar para certas causas, a criação de políticas públicas que eventualmente não alcança. Então, olhando esse cenário, a sociedade civil ela se junta para poder criar uma organização, né, uma organização sem fins lucrativos, para atuar em alguma causa específica e, de fato, suprir essa demanda. E quando a gente fala de suprir essa demanda, acho que são várias causas, né? Que são muitas causas. Existem. Se a gente for olhar, hoje a gente tem ONGs para pessoas com deficiência, que trabalham a inclusão. A gente tem ONGs que a gente vê trabalhando ali com idosos, com pessoas em situação de rua, com refugiados, com população trans. A gente tem também as diversas frentes quando a gente olha para a vulnerabilidade de modo geral. Então, onde tem demanda, existe alguém que se importa com aquilo, que vê propósito naquilo, e daí ela pega e fala, eu vou fazer algo, porque ela acho que se conecta com o incômodo mesmo. Aquilo incomoda a ponto dela gerar uma ação para querer a mudança. E aí ela se reúne em um grupo. E por isso, geralmente, as ONGs elas não são tão estruturadas. Ninguém se preparou para trabalhar numa ONG, geralmente, né? As pessoas, elas se conectam com a causa e elas vão aprendendo fazendo, que é muito da nossa metodologia. Então, elas têm a vontade. E aí, existe uma estruturação mesmo que vai acontecendo com o tempo para que ela consiga se consolidar. O Instituto Human, só um adendo, a gente... É até difícil falar o que nós temos, assim, de frente, de causa. De perfil, né? De perfil. Sim. Porque, assim, quando a gente conecta outras ONGs, você aqui... Se a gente tem a Teto, a gente fala sobre habitação. Se a gente tem Gerando dos Falcões, a gente tem favela. Quando a gente fala do Instituto Human, o que a gente tem? A gente tem um guarda-chuva de projetos sociais. A gente tem várias causas que a gente aborda. Claro que com a frente de direitos humanos. Então, a gente tem ali o plano de fundo, que é o foco nos direitos humanos. Mas aí, as causas em si, a gente tem incômodo... Acho que é isso que é o problema, né? A gente tem incômodo com tudo. Tudo incômodo. Eu acho que até complementando, né, o que você traz, Paty, para além dessa questão das causas e atuação nos focos ali, eu acho que tem a forma de trabalho também, né? Então, do porquê também existe, né? Além para trabalhar para suprir, né, o que o Estado não consegue a partir dessas demandas que existem, é a forma do trabalho. Então, existem ONGs que trabalham mais na frente de advocacy, né? O que é advocacy? É fomentar e pressionar para a criação de políticas públicas, para ali levantar uma causa, conscientizar a população. A gente tem organizações que trabalham na ponta mesmo, né? Então, fazendo alguns projetos sociais, criando oportunidades, sensibilizando organizações ou outros lugares, sensibilizando pessoas, né, para quebrar tabus. Existem ONGs que têm ali um foco muito importante nessa questão da conscientização em si só. Sim. Então, ou seja, eu acho que o porquê, né, que existe uma ONG,
uma organização sem fins lucrativas, que hoje a gente também pode chamar de OSC, né? Organização da Sociedade Civil, ela também está permeada a partir dessas formas de atuação. E que todas são muito importantes, e tem organizações que trabalham de uma forma específica, de 2, 3, ou como o Instituto Hillman, como a Paty trouxe, trabalha dessas várias formas e também várias causas. Posso trazer uma vivenciazinha aqui? Por favor. Muito bacana, porque quando eu comecei a trabalhar no terceiro setor, né, embora a minha família tenha uma pequena coligação com isso, mas é aquela coligação muito distante, não fazem parte da organização, né? Hoje em dia mais, mas não, na época nem tanto. E aí todo mundo me perguntava, mas por que vocês não trabalham com tal coisa? Vocês não trabalham com cachorrinho, com idosos? Aí é isso, acho que é importante entender que cada ONG também vai ter a sua causa, vai ter o seu objetivo, o seu projeto, seu foco. Seu foco. Né? Então hoje o foco do Instituto Hillman são pessoas em vulnerabilidade socioeconômica, né? Pessoas De modo geral, sim. De modo geral, né? É isso, de modo geral. Então, acho que talvez não faça sentido a gente ter um projeto, por exemplo, para cachorrinhos, ou para animais, porque a gente pouco vai ter impacto nisso. Amo animais, deixando claro aqui, a gente ama sim. Amorinha, beijo, filha. Mas assim, também a expertise que a gente cria e como a gente começa a fomentar isso de passo a passo. Então, essa é a primeira coisa, né? Que a gente tem que ter em mente, que cada ONG tem o seu objetivo e tem a sua estratégia de lidar. Cada uma com o seu valor, né? Seu valor. E outra coisa também que é muito importante, a gente ouve os termos ONG, OSC, entre tantos outros, instituto, e a gente tem fundação, né? E cada termo desse tem um motivo. Né? Então, por exemplo, ONG é um termo genérico para tudo isso aí, e OSC já é um parâmetro de lei. Existe uma lei que rege uma OSC, uma organização da sociedade civil. ONG é o termo genérico que a gente usa para todos esses todo mundo entende. Cenários, mas só explicando aqui esses terminhos técnicos que a gente vai falando. Então, as ONGs, de modo geral, que a gente fala, mas a OSC ela tem uma lei que rege isso, ela tem uma ata, ela pode firmar parcerias, ela tem um CNPJ, e a gente está inserido numa linha legal de trabalho. Exato. Assim, Verdade. E eu acho que até, pegando um pouco desse gancho, até a diferenciar, né, qual é né, o OSC e fundações, porque eu confesso que no início, para mim, era muito complexo. Diferencia porque, assim, já pra gente. Porque o fim é, de fato, o impacto social. O fim, eles estão trabalhando ali por uma causa, né? Então, existem fundações gigantescas aí que promovem um impacto incrível na área da educação, enfim, na área da criança. Mas, de forma geral e rápida, as fundações, na criação, né, ali no dia 1 de uma fundação, ela já começa com financiamento. E que, geralmente, esse financiamento, elas são ou de empresas que investem milhões, um patrimônio gigantesco, ou até mesmo de herança. Né? A gente tem aí um grande exemplo, o Instituto Ayrton Senna. A família criou esse instituto a partir da herança que existia, e eles têm um foco muito forte na área da educação. Diferente das organizações da sociedade civil, né, das OSCs. Que as OSCs, elas geralmente começam com uma união de grupos de pessoas e que não depende de nenhum capital inicial. Né? Então, a garrafinha de água e o sonho. Isso que eu ia falar. É bem o que a Hillman viveu, né? Foi um processo, né? Porque é uma visão que a gente tem que ter das ONGs também. Elas precisam de mantenedores de alguma forma, de pessoas que de início ali acreditem na causa, seja a pessoa física, né? E de depois ir fazendo essas parcerias. E eu gostaria que a gente falasse um pouco também da importância dessa captação, porque às vezes as pessoas se questionam, por que tal ONG não está fazendo isso? Por que não ampliou esse projeto? Nossa, isso tem é bem necessidades. importante. Fala um pouquinho pra gente. Eu acho que tem diversas formas de uma ONG captar. E é interessante porque algumas pessoas só pensam que a captação vem da pessoa física. Mas, na verdade... Ou só do governo. Ou só do governo, né? Então, sim. Por exemplo, no governo, a gente consegue emendas parlamentares. Então, vereadores que são eleitos. Por isso, a importância da gente se preocupar com quem a gente elege e coloca no poder. Mas, quando a gente tem o governo ali, existem esses vereadores e existe uma verba destinada para a população. É pra gente fazer isso. E aí, justamente, eles escolhem ONGs sérias, por vezes, para poder fazer esse tipo de trabalho, já que o governo não consegue dar essa vazão. Existe também essa terceirização, onde a gente recebe essa verba e a gente coloca em prática. Então, a pauta que aquele vereador tem,
também pode se conectar a essa ONG e a gente consegue colocar no papel. Existe essa forma, que é uma forma complexa, porque existem diversas questões, né? Cada vereador tem uma certa contrapartida que precisa ser feita. Então, a gente, do lado de cá, olha para isso com um certo cuidado. Porque, por exemplo, do lado de cá, o Instituto Hillman é laico e é apartidário. Então, não é um posicionamento político, mas sim a gente está pegando do que é de direito, já que esse vereador tem essa verba para destinar para as ONGs. Então, não é um posicionamento político, mas sim uma verba que já seria usada. A gente também tem a parte de empresas, que no caso, o Instituto Hillman viu uma possibilidade, já que as empresas têm ali um capital que pode ser reinvestido. Então, tanto por leis como a Lei Rouanet, que é um projeto que a gente consegue se enquadrar ali, quando a gente leva à frente de cultura, que é o Fest pra Rua, mas quando também com outras contrapartidas, porque no Instituto Hillman, qualquer coisa que a empresa pague pra gente, que a empresa pegue ali os nossos serviços, então palestras, cursos, treinamentos, aí o voluntariado corporativo, a nossa assessoria mesmo, qualquer coisa que essa empresa, então, nos pague, tudo é revertido para os nossos projetos sociais. Então, a gente pega esse montante e coloca para as ações. Então, essa é a importância de escolher as organizações para fazer esse tipo de atuação. Aí, a gente também tem a pessoa física. Então, as pessoas doam ali para a gente recorrentemente. E é complexo pessoas físicas, porque a gente tem que ter muita gente doando muita gente. um pouquinho. E por isso gera, às vezes, uma certa instabilidade, né? Então, essa preocupação. Então, existe diversas formas, aí as vaquinhas, as campanhas virtuais, tudo isso também movimenta bastante, né? Essas são as formas que a gente consegue ali captar. Maravilhoso. Isso contempla um termo também técnico importante, que eu Por favor. quero virar para vocês, que é o primeiro, segundo e terceiro setor, que a gente sempre fala muito aqui, tanto nos outros episódios que a gente já teve e no dia a dia, a gente fala muito sobre primeiro, segundo e terceiro setor. E aí, quem quer assumir essa ideia do primeiro, segundo e terceiro setor? Não, acho que Pode falar. Quando a gente olha, né, para as divisões, é importante a gente classificar, né, os enquadramentos que as organizações hoje estão e existem, né? Então, o primeiro setor da economia, né, está enquadrado ali o poder público, a prefeitura, o governo, exato. Isso, exatamente. Então, a gente pode falar que resumindo, o poder público. O segundo setor são as empresas. Então, tudo isso o que movimenta a economia a partir dessas organizações. E o terceiro setor é os sem fins lucrativos. Somos nós. Exato. Você que está fazendo. Primeiro, então... As ONGs estão bem aí. Exato. Primeiro, público. Segundo, corporativo, que demanda ali, que tem lucro, eles buscam o lucro, né, para repartir pelos sócios, enfim. E o terceiro é o sem fins lucrativos. Então, tendo essa divisão, a gente consegue também determinar e definir a forma de atuação, né? Isso, e que todos esses três têm um poder ali de impacto social muito grande. E se tratando exclusivamente do terceiro setor aqui que a gente está conversando hoje, a gente já teve um pouco desse panorama da importância do terceiro setor, porque chega em lugares em que o Estado muitas vezes não chega e também as pessoas têm mais proximidades, às vezes, com a comunidade que elas estão inseridas para depois implementar algum projeto. Mas para isso acontecer, além da captação financeira, precisa-se de voluntários. Pessoas, gente. No Brasil, 34% das pessoas estão ativas em algum tipo de trabalho voluntário. E eu queria saber de vocês. Vocês acham que esse número ele é alto, ele é baixo? E vamos refletir sobre a importância também do voluntariado. Só recapitulando, 34%. 34%. Baixíssimo, gente. Muito baixo. Muito baixo. Porque, né, vamos entender ali qual que é o papel do voluntário. É aquela pessoa em que se doa o seu tempo, doa seus recursos, doa ali, de fato, a sua atenção para atuar em alguma causa social que ela é presente, né, na comunidade, na sociedade. Sim. E muitas ONGs, muitos movimentos que a gente acompanhou na história, ou que talvez você conheça no bairro, local que você está, foi composta por pessoas que fizeram esse movimento como voluntário, às vezes sem recurso nenhum, né? Então, quão importante isso, né? Exato. Só para finalizar, de fato, então, entendendo qual é esse papel, e a gente reflete, né? Então, de 100% da população brasileira,
somente 34% é voluntário, se Sim. solidariza, se engaja, né, um número baixíssimo. Né? Isso representa, de fato, um poder de transformação limitado, né, Paty? Nossa, com certeza. Quando a gente fala sobre voluntariado, a gente foca muito no outro, no ajudar o outro. Mas eu trago aqui, aí, com a psicologia positiva, que estuda a felicidade, né, do porquê que a vida vale a pena, ela traz exatamente o voluntariado nesse papel fundamental, onde a gente olha ali, acho que é um estudo da Inglaterra, que traz exatamente a pessoa que faz voluntariado tem menos depressão, ela se nomeia mesmo como muito mais feliz e essa pessoa vive mais. Então, por que não fazer trabalho voluntário, sabe? Não só pelo outro, mas por você. Se você está se sentindo um vazio, se está se sentindo depressivo, talvez a busca que você está procurando não seja dentro de você, mas sim fora. Talvez a sua busca, você encontre a resposta fora, quando você vai para a bolha do outro, quando você vê outras realidades e você sente propósito e pertencimento, porque você faz parte de um lugar onde está todo mundo acreditando naquele mesmo propósito, naquela mesma causa. Então, para mim, o voluntariado, ele para mim, pessoa física mesmo, ele é imprescindível porque ele me dá fôlego, ele me dá energia para conseguir fazer o que eu preciso fazer no meu dia a dia, dentro da minha casa. Ele me movimenta, sabe? Final de semana, tá chegando, vai ter ação. Sim. Não é um trabalho. Mexe com o propósito, mexe com essa parte emocional, né, da pessoa. E também a gente tem a parte de habilidades que são desenvolvidas. Eu queria até que o Iva comentasse um pouco com a gente, porque você comentou no nosso primeiro episódio que foi um processo para você, nesse engajamento aí da causa social. Então, você viu que novas habilidades, de fato, foram desenvolvidas, porque a gente já tem dados de que isso pode acontecer com pessoas que se engajam no voluntariado. Claro. O que você viu aí que você falou, gente, realmente vale a pena? Ou até experiência própria, porque você é um case maravilhoso. Eu queria trazer só um complemento aí, que eu acho que o voluntário, em sua essência, assim, ele é a mudança que ele gostaria de ver. Né? Ele é essa mudança. Porque a gente sempre fala, puta, eu gostaria que o mundo fosse desse jeito, eu gostaria que o mundo fosse daquele jeito. E desculpa te interromper, que eu lembrei de uma frase do Sérgio Vaz, a louca das frases, que ele diz assim: revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo e tem a coragem de começar por ele mesmo. Isso, então, exatamente eu acho que é muito isso, né? Isso. Que você está falando. Que é isso, seja a mudança que você quer ver. Né? E acho que é nesse processo. Então, voluntariado para mim é isso. Porque a pessoa ela quer uma mudança, ela quer algo melhor, um ecossistema melhor na comunidade dela. Voluntário é comunidade, né? Então, acho que era isso. Ela quer uma mudança e aí ela vai lá e promove a mudança. Mas minha experiência... A minha experiência ela é gritante nesse sentido de profissional e pessoal. Crescimento mesmo, profissional e pessoal. Acho que também, para quem já ouviu o primeiro episódio, se você não ouviu, por favor, vai lá e todos. Que eu trago esse processo, né? Que eu entro no Instituto Hillman na época da faculdade, tinha acabado, estava metade da minha faculdade, na verdade, e aí o LA me chama para fazer toda a parte elétrica do evento que a gente teve na Praça da Sé. E aí eu entro, beleza, cuido da parte elétrica, estou me desenvolvendo naquilo que eu estou estudando, e aí o Ale começa a me inserir, aí o Instituto Hillman começa a me abraçar, e aí eu cuido da parte técnica a nível de site, desenvolvimento de site, então mais uma habilidade que eu estou desenvolvendo. Aí hoje eu faço a parte de logística técnica dos eventos, estou aqui no podcast. É bem isso. Então eu acho que o crescimento que a gente tem é muito maior do que o que a gente doa. A gente doa uma fração, mas o que a gente recebe da ONG, do Instituto, é infinitamente maior. É muito maior. Eu acho que então fica o questionamento. Qual é o talento que você tem que você pode colocar a serviço de alguém hoje? E aí pode ser cozinhar, programar, ensinar. Tenho certeza que sempre vai ter alguém que vai estar precisando disso. Então é só você colocar mesmo em prática, porque as pessoas pensam, só então ir numa ação social. Não, por vezes a gente precisa de um voluntariado interno, um cara que ajuda a gente com a contabilidade. Então é exatamente se colocar a serviço. Eu não estou preparado para ir em campo. Por que você está preparado? Qual é o seu talento?
Sempre vai ter alguém precisando. Isso eu acho. Essa é uma vulnerabilidade minha. Quando eu comecei no projeto social, eu não estava preparado para lidar com a população em situação de rua. Porque, infelizmente, eu fui criado naquela base do não faça isso, senão o homem do saco vai vir te buscar. Eu queria contar essa vulnerabilidade, gente. Que tinha uma pessoa em situação de rua perto da minha casa e ele andava com Um saco. normal, né? E eu tinha medo dele. Porque a minha avó falava que o homem do saco ia me pegar se eu aprontasse. Vós, E parem. aí, vós, por favor, não façam isso com seus netos. E aí minha tia, que acabou me criando, ela entendeu uma vez que eu tipo, tinha medo daquela pessoa e era por conta dessa correlação, né, de medo, que às vezes, sem querer, né, os mais velhos acabam colocando. Então, quando eu fui pra rua, pra linha de frente, eu ainda não estava preparado. Então, eu fiquei no backstage durante muito tempo. Então, no primeiro, quando eu fazia as ações da outra ONG que eu trabalhava, quando eu vim para o Instituto Hillman, então sempre ficava ali no backstage, olhando de longe e assimilando aquilo, entendendo, até, bom, agora eu estou numa zona que eu consigo e também se incomodar e falar, não posso ficar aqui, nesse meu conforto todo, bonitinho, né? Então, até eu começar também a partir efetivamente para ter contato. Né? Então, acho que é isso. É muito importante eu trazer essa vulnerabilidade aqui. Bom. Porque a gente não vai começar indo lá, tipo, abraçar, sentar no chão e tal. É uma quebra de paradigma que a gente Mas Processo. mas eu acho que o mais importante você teve, que é essa atitude, é se permitir, né? Você descruzar os braços. Eu acho que o que mais a gente consegue ver, e até de certa forma me incomoda, é que as pessoas elas reclamam demais e fazem de menos. Né? Então, acabam ali reclamando sobre a vida, sobre como, né, olha só quantas pessoas estão nessa situação. Então, isso, e tá, beleza, está, mas o que você está fazendo para mudar a situação? E pode ser vários atos, não Sim. somente e necessariamente se engajar em projetos sociais como voluntário, que é muito importante. Com certeza. Mas também começar a analisar outros aspectos da sua vida, né? Então, em quem você está votando? Como é que você está votando? O que você está fazendo para você acabar com o estigma na roda dos seus amigos, da sua família? Né? Começar a trabalhar também uma perspectiva de fato, ser um agente de transformação. Porque eu acho que muita gente acredita que para ser voluntário o cara precisa ter tempo, e um tempo que ninguém nunca tem, ou que precisa ter grandes habilidades, ou que precisa ser um missionário, largar Ou tem que ter tudo. muito E dinheiro. vamos muita desmistificar grana. isso, né? Porque hoje você consegue ser voluntário, às vezes, através de plataformas digitais. Você pode ser voluntário, às vezes, se pesquisar bem, às vezes no seu bairro. Tem alguma instituição ali fazendo algum trabalho e você nunca procurou saber sobre. Rimas Sem Fronteiras, né? que a gente dá, né, aulas de português para refugiados, imigrantes. Agora, nosso público ali, a turma tá de venezuelanos. A gente tem voluntariado à distância. O cara entra uma hora e fala um pouco sobre a nossa cultura e ouve um pouco da cultura do outro. Olha que troca incrível. O cara não saiu de casa. Eu preciso de alguém que esteja disponível para poder fazer isso. Tivemos isso no Instituto Hillman. Não, exatamente. É um Lembra a caso Laura, real. que fez o primeiro modelagem do site que a gente teve? Que a Hillman teve esse processo. Aí, ó. Quando a gente foi desenvolver, eu acho que a segunda versão do site do Instituto Hillman, a gente sentiu a necessidade de ter alguns profissionais ali que tinham conhecimento técnico na área de design, de sites. E a gente chamou uma equipe, tinha a Laura. Um beijo, Laura, você é uma pessoa muito querida por nós. Por onde anda a Laura, né? Por onde Um beijo, anda? Volta, Laura! Vamos dar uma mensagem pra ela depois aqui. Falar pra ela ouvir esse podcast. Meu, eu acho... E foi isso. Foi uma equipe tipo de 3 pessoas. À distância. À distância. Nunca nos vimos presencialmente. Tinha até fora de São Paulo, do estado. Tinha a Laura, inclusive, ia pra fora do país. E deu certo. E o site saiu, né? Saiu. Eu muito acho que bonito. assim, se você tá se sentindo meio sozinho, meio perdido, meio com falta de conexão, talvez seja seu momento de se engajar com a gente ou com outras organizações que estejam ao seu redor. Então, Exato. talvez esse podcast seja quase um chamado para você. Se você tá aí nos ouvindo e de alguma forma isso te tocou, cara, que tal arriscar? Que tal se colocar à disposição? A gente tá cansado dos discursos, né? O mundo tá cansado dos discursos. Exato. Bora pra ação.
Acho que é isso. Sim, e se não tem uma instituição ali, apesar que tem muitas, hein, gente, que você se identificou, tenta identificar uma necessidade ali no ambiente em que você está e seja voluntário, seja ativo de alguma forma. Enfim, gente, como é importante a gente pensar sobre isso e fomentar o voluntariado, esse sentimento que eu acho que nos deixa até mais cidadãos, de fato, né? Então, que possa ter mexido com você de alguma forma. Obrigadão, gente, por mais um encontro aqui, falando um pouco sobre esse tema. Foi Arrasamos. incrível. Até a próxima, galera. Um abraço pra todo mundo. Valeu, gente. gente. Tchau, tchau. Tchau.